Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Você vê que os caras eles estão animados e torcendo para que você consiga. Diferentemente do Brasil, que às vezes você vê um... Então, o que acontece? Se em algum momento eu tive uma troca de treinador entre Pacho e Jacim, eu deixei isso bem claro, que não foi pela questão do Pacho. Eu falei isso com a Marcela. Ele, por me dar muita atenção, como nenhum coach já fez isso comigo, eu... Colhido. O que você chama de uma atenção ideal, padrão ouro de um coach? Olha, ali eu vou dizer que é mais que ouro, viu? Porque eu nunca vi uma atenção igual o que ele deu ali. Mas basicamente, e quando eu já tinha falado pro Pacho até então que a gente ia fazer só até esse último trampo de Dubai e tudo mais. E aí quando eu decidi expor isso publicamente, muita pessoa que me apoia. Só que tem uma parcela dos caras hate que são chato, que eles não sabem nem da história e eles começam a... Júlio Gorila, ele comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Você saiu daqui, que eu acho uma atitude primeiro de coragem, né? Assim, não é fácil para onde aquilo que você se propôs, mas os primeiros instantes lá, como é que você foi recebido? Qual a percepção que você teve chegando? Então, São Paulo, como é que foi? Só avisa a galera aí como é que você fez. São Paulo, Dubai, voo direto. São Paulo, Dubai. 16 horas de 16 voo. horas. Parece que nunca vai acabar. Las Vegas já é longe, imagina Dubai. Uma viagem difícil. É. Bom, Kim, a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei lá foi o amor ao esporte das pessoas. Lá, eles levam muito mais a sério do que aqui. Aqui existe muito mais atleta. Volume maior aqui. Muito maior. De praticante, claro. E o mundo fitness aqui também é muito mais... Tá mais aquecido. Muito mais. Só que lá, eles encaram isso daí como uma coisa muito séria. Então, eles veem o esporte pra eles assim, eles gostam muito de futebol, eles gostam muito de... hipismo, corrida de camelo. Também eles valorizam bastante. E fisiculturismo. Porra. Lá eles veem como um esporte, eles são muito... Assim, tem academias... A cultura lá é diferente. Então, assim, lá são 7 Emirados. Tem Emirados que eles são mais restritos em relação cultural, que nem, por exemplo, a gente estava em Sharjah, do lado de Dubai. Em Sharjah, por exemplo, só tem ou academia para homem ou academia para mulher. Não tem academia mista. Tá. Lá as mulheres, elas têm que andar muito vestidas. Em Dubai não, em Dubai parece que você já tá na Europa. Sim, você já vai ver mulher de roupa curta, você vai ver academia mista, é uma coisa muito mais livre. Mas onde a gente estava em Sharjah ali, uma coisa mais fechada. Então, a primeira academia grande que eu conheci foi a Olympia Gym. Olympia Gym. Isso. A Olympia Gym, quem é o dono dela é o Jacim, que acabou virando meu treinador, eu conheci ele lá. E desde o primeiro momento que eu já vi ele, e que ele me viu, foi uma coisa assim que levava muita seriedade. Já no olhar dele, e ele percebeu no meu, porque também, obviamente, eu estava 15 dias para competição, então eu estava totalmente super focado. Mas o que eu acabei percebendo lá é a questão da motivação das pessoas, dos atletas lá. Os caras, em todo momento que eu fiquei lá 2 meses, todo dia, os caras chegavam em mim e falavam: campeão, mesmo eu sem ser campeão da Europa. Campeão, você é um campeão, você vai ganhar, você vai pegar a vaga do Olímpia. Vai desde aí já, né? E você vê que os caras eles estão animados e torcendo para que você consiga. Diferentemente do Brasil, que às vezes você vê um certo tipo de... Posso colocar uma palavra inveja? Ou posso colocar ela como uma certa concorrência? As pessoas aqui são mais assim. Traz o caneco. Se trouxer, é outra conversa. Enquanto não trouxer... Nem assim, às vezes parece que o cara torce pra você não ganhar, entendeu? Aqui, dependendo da situação. Lá não. Lá era uma coisa muito mais abrangente ao lado positivo das coisas. Então sempre eu tava tendo motivação, sempre pessoas do meu lado, sempre pessoas querendo me ajudar. Eu tive muito mais ajuda e atenção lá em pouco tempo do que eu tive no Brasil, entende? Em relação a coach, em relação a recursos, em relação a tudo. O cara chegava e falava... O cara não te conhecia, né? Não, mas vários caras não me conheciam lá. Isso é muito impressionante. Você precisa de suplemento? O que você precisa? O que você quer? Não sei o que lá. Tá bom, ó, eu vou te dar. Aí o outro vinha e me ajudava de alguma maneira. Outro vinha e me ajudava de outra maneira. Eu falava, mas o que esses caras querem em troca? Porque no Brasil a gente é acostumado a isso. Te dou uma coisa, mas você me dá uma outra coisa. Lá, tá, entendi. Tá, eu não espero nada de... Não, eles nunca foram assim comigo. Eles nunca pediram nada além da minha amizade.
Tipo, simplesmente pra eu estar ali. É até difícil pra nós, né? A gente acha... Isso, aí você fala, cara, o cara quer alguma coisa, mas com o tempo eu fui percebendo que eles são assim. E meu treinador, ele é assim, ele é aficionado por... Ele gosta de carro e ele gosta de fisiculturismo. Então ele tem lá 4, 5 carros. 4, 5 carros fodidos. E fica gastando dinheiro com isso. Mesma coisa os atletas dele. Ele gosta do atleta, ele vai pagar as coisas pro atleta, ele vai viajar junto do bolso dele. Ele não vai ficar esperando patrocínio pagar alguma coisa. Ele vai lá porque ele gosta, ele quer ver. E ele é muito detalhista também. Todo dia ele queria que eu fosse lá, todo dia ele queria me ver, entendeu? É isso que eu ia te perguntar, se ele controlava neste nível de todo dia querer ver, já que você estava lá, Todo né? dia, todo dia. Não era por imagem, Não, todo dia. E assim, você preparar alguma pessoa pela internet, dá pra você preparar. Eu sou coach, eu ajudo muitas pessoas dessa maneira, mas você tá vendo uma pessoa todo dia, já é outro nível. Então, o que acontece? Se em algum momento eu tive uma troca de treinador entre Pacho e Jacim, eu deixei isso bem claro, que não foi pela questão do Pacho ser ruim. Pra mim, o Pacho, enfatizando bem, galera, o Pacho pra mim é o melhor treinador do Brasil. Ah, não tenha dúvida disso. E ponto. Aliás, Pacho, um beijo, viu? Também, Pacho. Gosto muito de você. Pacho é o melhor treinador do Brasil, mas ele não tinha tempo suficiente pra me tratar como atleta profissional. Beleza. Não é culpa dele, eu não pagava nada pra ele. Beleza. Ele me ajudou como ele pôde. E eu fiz meu trabalho também como atleta. Foi isso, mas quando eu já encontrei o Jacim, eu vi que era uma coisa que podia me levar muito além. Eu vi um futuro mais abrangente ali, de certa maneira. E realmente... E promissor. Isso, e realmente foi o que aconteceu. Porque a atenção que ele dava pra mim... É bem interessante isso, porque eu falei isso com a Marcela. Ele, por me dar muita atenção, como nenhum coach já fez isso comigo, eu começava a sentir uma pressão de trazer um resultado ainda mais. Ah, interessante. Porque antes era só por Ele mim. estava se doando muito pra você. Então. Inclusive não te conhecia, né? Não. Aí é pior ainda, assim. Então, assim, eu sempre fiz as coisas por mim, no sentido de assim, eu vou ganhar, eu tenho que chegar lá, eu vou conseguir. Mas como eu vi o cara tão focado em mim também, eu falava, eu não posso decepcionar ele. Então não era só mais por mim, era por mim e por ele. Realmente eu comecei Entendi. a sentir uma coisa de treinador, fez um ciclo ali de que foi muito próspero, no sentido de evolução O pra que mim. você chama de atenção? Só pra te deixar claro, como você se sentiu acolhido? O que você chama de uma atenção ideal, padrão ouro de um coach? Olha, ali eu vou dizer que é mais que ouro, viu? Porque eu nunca vi uma atenção igual o que ele deu ali. Mas basicamente, não é o cara ficar te pegando na mão, te tratar que nem um bebê, ou treinar você, porque ele não me treinava. Mas ele falava, ó, Júlio, você precisa melhorar esse ponto seu adutor. Então você precisa fazer esse exercício. Tá bom, eu adicionei na minha rotina esses exercícios. Mas eu mesmo, Júlio, o que eu posso fazer para melhorar? Vou adicionar todo dia meia hora de alongamento nos meus inferiores, na minha parte adutor. Foi o que eu fiz e melhorou meu adutor. Foi uma das coisas que mais melhorou. Foi mesmo, impressionante. Então, mas o que acontece? Quando eu competi o Dubai, o Tyler Manion, ele fez um vídeo falando que eu precisava melhorar. E aí ele falou, o que mais precisava melhorar? Overall legs, pernas em geral, volume e parte baixa das costas. Então... Overall legs e parte baixa das costas. Tá. De Dubai para Londres, do Europa Pro, foi 45 dias. Em 45 dias, minha rotina tava assim. Acordava, meia hora de alongamento inferiores, meia hora de vácuo, meia hora de abdômen, 1 hora de cardio. Isso para começar o dia em jejum, 2h30 a 3 horas. Nós estamos falando aqui desse período de 45, né? Dubai, Inglaterra. Isso. Tá bom. Pum. Comi a primeira refeição, comi a segunda refeição. Ia treinar. Meu treino durava cerca de 4 horas, 3h30. Por quê? Tinha o treino normal e o Jacim sempre falava, você precisa de parte baixa das costas, faz esse exercício todo dia. Ah, você precisa fazer esse exercício todo dia. Durava umas 3h30, 4 horas o meu treino. E ainda tinha que fazer mais 1 hora de cardio. Então assim, eu tava numa rotina de 8 horas de treino por dia. Eu saía de lá, eu ia pro mercado, fazia comida e dormia. Foram 45 dias que eu não vi nem a luz do dia, assim, eu posso falar. Só comprometido com o Eu trabalho. não saí pra nenhum lugar. Não saí, foi um negócio totalmente... Imerso. Regime Imersão militar, total. sim, Total, sim. tá. Então foi algo assim que realmente eu precisava disso, sabe? Nesse nível você não tinha feito ainda? Em nenhum momento da carreira? Não, porque eu nunca tive tempo, assim, dessa maneira, só pra ser atleta, né? Sim, sim. O trabalho que eu tenho na Adaptogen não se resume só a ser atleta. Eu tenho muito da parte de influenciador, que eu tenho que gravar vídeos, tenho que estar aqui e Sim. ali. E também como uma
Todo comprometimento, né? Sim, a representação comercial, de fazer presença VIP em loja, tá também nas feiras, tudo mais. Então isso acaba meio que quebrando a sua rotina de atleta. Claro, né? claro. Como é que você vai treinar 8 horas por dia e vai numa feira? Não tem como. Isso é praticamente impossível. Mas ali eu tive essa oportunidade e eu fiz com todo, tipo, 101%. E a resposta foi essa que nós vimos, né? Isso, foi isso. Eu gostaria de falar nesses problemas que você teve que administrar. Não estou falando no palco, estou falando dos problemas que ocorrem, que todo mundo tem, né, na vida natural. Você acompanhou as notícias no Brasil ou você nem chegou a se preocupar quando você comunicou a saída, né, do Pacho? Como é que você também teve que abrir essa pasta para cuidar disso? Foi algo... Ou preferiu não? Como você fez essa gestão? Não tinha como não, porque assim, foi algo delicado de certa forma, porque as pessoas elas acabam não conhecendo a história por inteiro e elas tiram conclusões... Só por recorte, né? Então, elas tiram conclusões de um corte ou de um cara que faz um vídeo no YouTube com uma thumb muito dramática. Com uma fração da informação. Uma fração bem apimentada para trazer visualização. E, tipo, os caras às vezes criam essa ideologia de que é uma coisa. E o que aconteceu? Como eu te falei, para mim, o melhor treinador no Brasil é o Pacho. Só que o Pacho não estava tendo um tempo viável para mim, para como um atleta profissional. Se eu fosse um atleta amador, beleza. Mas eu já estou num nível que eu preciso de uma pessoa junto comigo, sabe? Eu percebo isso. Eu preciso estar ali com alguém que esteja junto comigo e tenha o mesmo objetivo de querer ganhar, entende? E quando eu já tinha falado pro Pacho até então que a gente ia fazer só até esse último trampo de Dubai e tudo mais. E aí quando eu decidi expor isso publicamente, eu já sabia que, de certa forma, eu ia acabar levando muita pedrada, né? Porque a galera só vê um lado, às vezes, da história. Teve muita gente que também viu o meu, mas quando eu fui, anunciei essa saída. Nossa, levei um monte de pedrada. Então não teria como deixar isso vazio. Eu tinha que dar uma explicação mais formal do que aconteceu. Por isso que eu peguei, fui no meu Instagram, fiz um vídeo lá de profissional, 10 minutos, né? E expliquei toda a situação para... Teve gente que nem assistiu, teve gente que às vezes só se alimenta de YouTube e viu que os blogueiros falou, entendeu? Informação pronta de alguém. Essas notícias maromba, não... Beleza, cada um tem sua ideologia, mas pelo menos eu pude expor meu lado para quem é meu fã, para entender o que eu estava passando e o que era aquilo ali, que não teve nenhuma briga com o Pacho, nem nada, pelo contrário, eu gosto muito do Pacho, admiro muito ele, eu quero encontrar ele, voltei ontem pro Brasil, mas a gente vai se encontrar, eu já falei que eu quero dar um abraço nele, ele é um cara que me ajudou a chegar num nível maior, num outro patamar, só que eu tava precisando subir para outros patamares, senão eu não vou conseguir bater de frente com os caras top Olímpia. Claro, claro. A tarefa é árdua. Isso. Então, basicamente foi isso. Eu recebi muitas críticas, a galera acabou me desmerecendo bastante. Isso é uma coisa que eu sempre falei. A galera sempre teve uma ideologia, não todo mundo, tá bom? Eu não tô... Não é generalizando. Não tô né? generalizando, tem muita pessoa que me apoia. Só que tem uma parcela dos caras hate que são chato, que eles não sabem nem da história e eles começam a... Isso acontece com qualquer um, tá bom? Isso que eu tô falando pode acontecer com você no seu trabalho ou na sua vida financeira ou qualquer coisa, tá? Quando você começa a ter sucesso em alguma coisa da sua vida, as pessoas invejosas, elas sempre vão querer tirar o seu mérito e colocar o mérito de alguma coisa. Então, ó, aquele cara ele é rico. Ah, é herança. Ah, olha o shape daquele cara, é genética. Ah, o cara ganhou o campeonato. Ah, é o treinador que ele tá. Eu sei. Então os caras nunca querem assumir que você foi lá e fez o negócio, entendeu? E normalmente essas pessoas, quando você vê, elas não têm realmente um conceito sobre o que elas estão... Elas não querem entender. Eu prefiro desmerecer. Claro. Porque eu desmerecendo ele, eu diminuindo ele, eu fico maior ao meu ponto de vista. Entende? Então é uma pessoa ignorante que ela tem que te diminuir para ela se sentir maior. Claro. Isso é uma pessoa pobre de espírito. É, muito rasa. Isso, é uma pessoa rasa. Então, assim, eu escutei muita crítica, muita gente falando muita coisa. Teve muita gente que me apoiou, que já estava mais do meu lado, vendo minha realidade, falou, não, você fez a coisa certa, Gorila. Mas também foi um arriscado. Eu acho, para fechar esse assunto, já falamos um pouquinho, só para esclarecer a galera que gosta muito do Gorila e aqueles também que não gostam. Eu acho que... Até falei aqui quando o Gorila chegou, estava batendo um papinho com ele, né? Com a Marcela e com o Gordex, o seguinte, eu acho que foi uma atitude de coragem. De posicionamento, né? Isso mostra que ele tem posicionamento. A minha opinião é essa. Sim, eu acho que para vocês hoje em dia, eu nunca quis ser uma pessoa pública. Você entende?
Isso nunca foi um objetivo meu. Pelo contrário, eu sou uma pessoa bem reservada. Só que eu entendo minha responsabilidade hoje em dia. Eu entendo meu lugar hoje em dia no cenário da musculação. Então eu entendo também que certas coisas eu tenho que dar satisfação. Mesmo eu não querendo fazer isso. Você é um cara público, não tem jeito. Porque o que acontece? Se você não fala as coisas... Eu escutei o Pinduca falando esses dias um negócio, falando assim... Pinduquinha, um abraço pra você. Pinduca tava falando, quando tiver muito hate as coisas, é melhor deixar quieto, não falar. É verdade, ele falou isso. Ele falou aqui. Isso, ele falou aqui. É verdade, né? E eu acho que não, acho que é o contrário. Eu acho que você tem que explicar de uma maneira que as pessoas possam entender. Quem não quer entender, não vai entender de qualquer maneira. Você pode dar a melhor explicação, o melhor fundamento, ele vai querer te criticar de qualquer forma. Mas tem muita pessoa que às vezes vê um lado da história e ela já cria uma ideologia de como se fosse tudo verdade. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando alguém fala mal de outra pessoa pra mim, eu não vou chegar nela e vou falar, o fulano falou mal de você. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou questionar sobre o assunto para tentar ver o lado dele. Mesmo ele não sabendo de que alguém falou alguma coisa. Porque você tem que ver os dois lados da história. Uma cariação, né? Sim, você sempre tem que ver os dois lados da história. Se você for pegar a sua ex-mulher, Kim, e eu for falar com sua ex-mulher, pode ser que ela fale um monte de coisa ruim sobre você. Essa é a interpretação dela. Isso, a interpretação dela, entendeu? Tá. Se ela fosse uma mulher atual, às vezes ela não falaria mal, entendeu? Mas como ela é sua ex, falaria. Aí eu vou pegar só o que ela falou e falar, não, Kim é uma pessoa horrível. Tá, é aquela vira verdade. Isso. Dela. Só vou escutar ela. Entendi. Ou eu posso chegar em você e falar, Kim, mas tal história, tal coisa, eu vou escutar o seu lado, ver o que você falou pra entender melhor, né? Então acho que às vezes falta um pouco de paciência da galera. E claro, né? Precisa também da pessoa ter que se expor pra falar isso. Então eu tive que fazer isso. Você se sentiu a necessidade de vir às mídias e falar, pessoal, não calma, foi a necessidade, isso. mas sim a responsabilidade. Responsabilidade, falou bem. Responsabilidade. Porque por mim eu não falaria nada, entende? Mas teve que se sentiu responsável em falar. Sim.